usará outros meios para fazer com que a salvação chegue na vida deles. Mas a nós, a este grupo específico, foi-nos dada essa missão de impor as mãos e pedir que a graça do batismo no Espírito Santo desça sobre as vossas vidas. Nós não podemos negar. O apóstolo Paulo poderia ter chegado em Éfeso, ter escutado as pastilhas daqueles que foram atingidos pela pregação de Apolo e achar que a pregação de Apolo já seria suficiente, porque ele poderia pensar consigo: não, eles já foram evangelizados, para que chover no molhado? Não, o apóstolo Paulo percebeu que faltou. Ele não minimizou a pregação de Apolo, mas ele percebeu que faltou. Então ele estava dando aquilo que ele percebeu que faltou. A pergunta é: vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. E se a gente for trabalhar hoje com os nossos irmãos católicos e fizermos essa mesma pergunta, nós vamos ter essa mesma resposta. É só ver. Em alguns momentos de orações, para quem é iniciante, quem está chegando diante de alguma manifestação do Espírito, quem nunca viu já fica assustado, já fica com medo, já reage diferente, acha que a pessoa está desmaiada, acha que a pessoa está possuída por um demônio e já começa a pensar besteira. Estou falando bobeira, irmãos? Não, porque falta esse conhecimento desta pessoa, que é o Espírito Santo, que quando penetra o coração do homem, provoca dentro do coração daquele ser humano um movimento extraordinário. Desculpa, o Espírito Santo, quando ele adentra o coração do ser humano, ele revira a vida do ser humano do avesso. A pessoa, ela não se reconhece mais, ela se desconhece, ela não sabe o que aconteceu com ela. Ela só sabe que ela não é mais aquela pessoa que ela achava que ela era, porque o Espírito Santo fez um movimento dentro e não fora. O apóstolo Paulo, ele tem dificuldade de ser acolhido pela comunidade cristã quando ele tem a experiência, quando ele é batizado no Espírito Santo, quando ele recebe essa graça pelas mãos de Ananias. Começa um burburinho dentro do seio da comunidade cristã. Por quê? Porque para eles, o que o apóstolo Paulo está mostrando gera dentro do coração deles uma interrogação. Eles são sinceros quando eles fazem as perguntas a respeito do apóstolo. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco, e logo começou a proclamar na sinagoga: olha o que o homem que vinha para matar, para levar presos os cristãos, começa a pregar. Ele começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos, natural, e comentavam: não é este homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los ao sumo sacerdote? Ficaram perplexos.
Saulo, entretanto, se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse é o movimento do Espírito, irmãos. O sereis batizado no Espírito Santo, ele gera dentro do coração do homem um movimento contrário. Imagina, eu estou indo por aqui, ó. O Espírito Santo me possuiu. Eu não consigo mais fazer o mesmo caminho que eu estava indo. Naturalmente, eu começo a fazer um outro caminho, contrário àquele que eu já tinha optado, que eu achava que era o correto, que eu achava que era o certo, que estava tudo muito bem direitinho. O apóstolo Paulo, ele não era um antirreligioso, não, ele era um religioso, um homem temente a Deus, um homem formado segundo a lei. Ele era um fariseu zeloso. Ele não era qualquer um, mas quando ele tem a sua experiência pessoal com o Espírito Santo, o Espírito Santo faz uma revolução dentro dele, tão extraordinária, que ele se desconhece, e as pessoas também passam a olhar para ele, não mais reconhecendo quem ele é. Olha para o padre. Nós precisamos verificar, independente da idade. Será se nós oficialmente fomos batizados no Espírito Santo? Fazendo uma pergunta séria. Será se você, Salete, Amanda, oficialmente foram batizadas no Espírito Santo? Os nossos músicos que estão tocando para nós hoje, será se oficialmente foram batizados no Espírito Santo? Nós precisamos nos questionar. Por quê, padre? Porque quando a gente faz a experiência, desculpa falar assim, filhos, a nossa vida é virada do avesso. A primeira pessoa que não conhece mais você é você mesmo. Você se desconhece. Você não sabe explicar para as outras pessoas o porquê. Você só sabe que você não consegue mais. Não consegue mais. Eu não sei. Não sei. Não quero mais. Não estou mais afim. Não me sinto mais à vontade. Eu não vejo mais que é assim. Eu não concordo mais. Não diz de mim. Não diz de mim. A pessoa que é batizada, literalmente batizada, porque não adianta a gente, nesse primeiro momento, falar de dons do Espírito Santo, se nós não conhecemos quem é esse doador de dons. Que adianta nós achar que temos dons se não conhecemos quem é o doador? Se não temos intimidade com o doador? Se não crescemos em intimidade com Ele, em comunhão com Ele? Se não é Ele que rege os meus passos, os meus dias? Senão nós vamos ficar eternamente dentro de uma igreja católica, com as nossas imaginações férteis, achando que o Espírito Santo é uma pombinha, achando que o Espírito Santo é um foguinho, achando que o Espírito Santo é um ventinho, e aí vamos continuar vivendo nessa imaturidade espiritual. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que quando possui o coração do homem, que quando possui o coração da mulher, ele naturalmente provoca uma revolução. Ele naturalmente vira essa pessoa do avesso. Ela deixa de ser aquilo que era ela.
e ela passa a ser aquilo que Deus quer que agora ela seja. Ela não fica paralisada. Eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo e agora a minha vidinha não. Ela vai crescendo de graça em graça, de graça em graça. Ela vai crescendo de glória em glória. Ela, quanto mais avança, mais ela quer avançar. Quanto mais ela conhece, mais ela quer conhecer. Quanto mais ela mergulha, ela mais quer mergulhar. E aí vai. A sua vida não fica uma vida estática, é uma vida de movimentos. Amados, e aqui, desculpa, não tem idade, ouviu? Não tem idade. Quem é católico aqui, levanta a mão e diga eu. Não tem idade. Tem abertura de coração para a novidade. Desejo de mergulhar, desejo de querer conhecer, desejo de intimidade com Ele. Muitos de nós, quando tivemos o primeiro impacto, nossa alma começou a sentir sede da palavra. Lembra? Sim ou não? Essa palavra começou a ser desejada. Essa palavra começou a ser comida. A pessoa queria comer. A palavra começou a fazer parte da sua vida. A palavra começou a dirigir os seus passos como lâmpada. Ela começou a iluminar o seu caminho, porque agora você estava sedento. O que aconteceu com inúmeros, milhares de milhares, com o andar da carruagem, foram se esfriando. E aí foram deixando para trás. Foram deixando. E hoje talvez estejam numa distância quilométrica do Espírito Santo. E aí hoje convive com uma fé minguada. Hoje convive com um catolicismo frio. Hoje já não sentem mais e dizem para os outros que não sentem mais, porque não conservou dentro de si aquela graça que o apóstolo Paulo conservou, aquela graça que o apóstolo Pedro conservou, aquela graça que todos os outros conservaram. Olha o que diz Tertuliano na história da igreja. O Espírito Santo, ele é o treinador de mártires. Treinador de mártires. Por quê? Porque na época a igreja estava vivendo perseguições e mais perseguições, e aqueles que faziam a experiência não tinham medo, se necessário fosse, dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito ia preparando aquelas pessoas para esses fins dramáticos, mas eles não arredavam o pé. Eles tinham consciência que eles estavam dentro de uma academia de treino para o martírio. Amados, tiremos qualquer fantasia da nossa cabeça quanto a essa figura do Espírito Santo e compreendamos, ele é uma pessoa com a qual eu posso me relacionar o tempo todo.